Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o assunto de hoje é um dos lançamentos mais aguardados do ano. A Samsung apresentou sua nova geração de celulares dobráveis durante o Galaxy Unpacked e trouxe mudanças importantes para a linha Galaxy Z. Mas será que essas novidades representam uma verdadeira evolução ou apenas mais uma atualização anual? No episódio de hoje você vai entender o que mudou nos novos Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, porque a Samsung decidiu apostar em um novo formato para seus dobráveis e quais recursos realmente podem fazer diferença para quem está pensando em trocar de smartphone. Você também vai conferir. Uber Moto pode voltar a operar em São Paulo, PlayStation pode acabar com os jogos em disco e mexer com o mercado bilionário, e Cloud agora aprende tarefas só de ver você trabalhando. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Os celulares dobráveis deixaram de ser apenas uma vitrine de inovação e estão entrando em uma nova fase. Agora a disputa entre as fabricantes passa por formato, usabilidade, bateria, inteligência de software e até novos modelos para públicos diferentes. E para analisar tudo isso que a Samsung apresentou no Galaxy Unpacked, o repórter Marcelo Fischer conversou com Léo Miller, editor de produtos aqui do Canaltech. E ele explicou as principais mudanças da nova geração de dobráveis, comenta as novidades dos Galaxy Watch e faz um balanço do evento para responder a pergunta que muita gente está fazendo. Afinal, a Samsung acertou nessa nova geração? Léo, muito obrigado por falar aqui com a gente no podcast Canaltech. E é sempre um prazer ter o pessoal da casa aqui para falar com a gente, ainda mais num dia especial, né? Porque hoje a gente teve o Galaxy Unpacked, que é o principal evento da Samsung para o anúncio de novos celulares. E a gente teve, nessa ocasião, os novos modelos da linha Galaxy Z, que são os dobráveis. E, pelo que eu vi, tem celular com formato novo, tem novo integrante na família dos Galaxy Z, dos dobráveis. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de quais são esses novos celulares e o que eles têm de diferente do que a gente já estava acostumado. Esse ano, o Unpacked do meio do ano da Samsung foi interessante porque teve um celular a mais do que a gente vinha tendo nos anos anteriores, né? Mas já era previsto também, né? Os vazamentos sobre aparelhos da Samsung são sempre muito volumosos ali quando vai chegando perto da data de lançamento dos aparelhos. E daí, nesse ano, em vez da gente ter o aparelho Fold, né, que é aquele que dobra em forma de livro, e o aparelho Flip, que dobra em forma de concha, ou daqueles celulares flips antigos, a gente teve 3. Então, 2 que dobram em forma de livro e o Flip tradicional, que a gente já conhecia de muitos anos aí, né? A diferença é que o Fold 8, nesse ano, ele é um aparelho completamente diferente do que a gente vinha tendo. Ele agora tem uma tela no formato 4x3, em vez de ser 16x9 lá. Então, você pode ver que quando você abre o novo Fold 8, a tela dele tem um formato de televisão antiga, assim, que é 4x3, aquela coisa mais quadradinha, né? Enquanto que no modelo passado, quando você abria a tela, ela tinha um formato, talvez, de 2 celulares tradicionais, um ao lado do outro, assim, né? Então, o aparelho que substitui o Fold 7 do ano passado, que é esse que tem a tela maior, ele se chama agora Z Fold 8 Ultra. Então, o Fold 8 comum, ele é um aparelho inédito, ele não é o sucessor do Fold 7 do ano passado. É meio confuso, mas quando você olhar a imagem dos 3 aparelhos um ao lado do outro, você vai entender o porquê que a Samsung fez isso, né? Então, são aspectos de tela diferentes para cada um. O Fold 8 comum, ele é uma coisa mais para consumo de mídia, para você fazer fotografia, uma coisa assim mais casual, né? E o Fold Ultra, que é o sucessor do modelo do ano passado, esse sim é aquela coisa mais focada em produtividade, que você pode colocar vários apps um ao lado do outro ali para escrever, para fazer edição, aquela coisa toda. Inclusive, ele é um pouquinho mais premium, ele tem um acabamento mais fino, ele tem uma câmera a mais, é aquela coisa assim de tudo que é de bom é o Fold Ultra, né? E o Fold 8 comum é o aparelho um pouquinho mais básico ali, com uma tela diferente. E o Flip 8,
Ele tem basicamente as mesmas coisas que a gente viu no Flip 7 do ano passado, né? O mesmo formato, o mesmo design, só que ele ficou um pouco mais fino e ele tem uma melhoria de software que é bem interessante comparado com as versões anteriores do Flip. Na tela externa dele, agora você consegue abrir qualquer aplicativo sem fazer nenhum tipo de gambiarra com os apps da Samsung que a gente vinha usando antes. Então, para você abrir um aplicativo de mapa, por exemplo, na tela externa do Flip, você tinha que colocar um aplicativo no celular chamado Good Lock, daí futricar nas configurações dele ali para você liberar o recurso, bababá, bibibi. E era uma coisa que a Motorola, que é a principal concorrente em dobráveis flips da Samsung, eles já vinham com esse recurso liberado desde que eles colocaram esse tipo de tela nesses aparelhos que dobram em forma de flip. Então, a Samsung estava um pouco atrás da Motorola e agora, com o lançamento do Flip 8, eles chegaram no mesmo nível de funcionalidade ali. Entendi, Léo, mas acho que o que dá pra gente falar que mais chamou atenção mesmo foi o Z Fold 8, né? O que o pessoal tá chamando de Z Fold Wide, por esse formato, que nem você comentou, dessa TV mais antiga, esse 4x3, ou como a própria Samsung tá chamando, esse formato de passaporte, né? Mas a minha pergunta é, por que formato de passaporte? Então, se você acha que essa é uma forma de inovação, é um novo formato para se testar em dobráveis, ou se a gente está, de alguma forma, remediando essa questão da memória RAM, essa questão dos preços subindo e, de certa forma, precisava de um celular mais barato. Então, um celular que ainda é premium, mas que tem uma tela menor, que tem, talvez, um hardware diferente dessa versão Ultra. Então, queria saber a sua opinião, se foi mais inovação ou se foi mais tentar lidar com o problema e acabar não aumentando tanto o valor desse celular. Eu acho que a Samsung começou a trabalhar nesse formato do que a gente vinha chamando na época dos vazamentos de wide, né, que agora virou simplesmente Fold 8. Eles começaram a trabalhar nesse formato para ter um aparelho a mais ali para bater de frente com a concorrência, né? Já tem alguns anos que a gente vê vazamentos sobre o iPhone dobrável, que foi chamado de iPhone Fold, agora chamado de iPhone Ultra nos vazamentos, né? Desde o início desses vazamentos mais complexos aí, e a gente já vinha vendo os vazamentos mostrando esse aparelho da Apple com um formato de dobrável em forma de passaporte com essa tela também 4x3. Então, pode ser que a Samsung tenha visto esses vazamentos e teve tempo suficiente de produzir um aparelho do zero com esse mesmo aspecto de tela, esse mesmo formato, mesma premissa ali de uso, né? Que o dispositivo que a Apple deve lançar em setembro agora desse ano, né? Então eles meio que se adiantaram ali à concorrência, mas não dá para dizer que isso é inovador também, porque outras marcas que já entraram nessa seara dos aparelhos dobráveis já lançaram aparelhos com esse mesmo aspecto de tela lá no passado. Uns 2, 3 anos atrás, a gente já viu a Honor fazendo assim, né? Lançando aparelho com aparelho dobrável com esse mesmo aspecto de tela, a Oppo, enfim, várias outras chinesas já fizeram isso, então não é uma novidade, sabe? É simplesmente novidade para a Samsung, porque a Samsung sempre apostou no Fold naquele formato de dois aparelhos tradicionais, um ao lado do outro, ali com a tela bem grande, né? Quase um tablet. E no Flip, que é o aparelho mais simples, mais básico ali, que tem a dobradura ali mais como forma de transformar ele em uma coisa mais compacta e dar alguns recursos de câmera ali para ele. Então, eles estão apostando em uma coisa mais ampla porque o mercado de dobráveis, ele parou de crescer no ano passado, né? Ele não cresce mais como antigamente com crescimentos com, sei lá, 2 dígitos de porcentagem ali, sabe? Então, eles estão tentando abocanhar ali, talvez, um mercado maior, sei lá, atingir pessoas que não estavam satisfeitas nem com o Fold tradicional, nem com o Flip tradicional. Então, eles fizeram uma coisa ali no meio do caminho. Por ser um aparelho menor, que tem menos material, menos tela e uma câmera a menos do que o Fold Ultra, né? Ele acabou sendo mais barato, mas eu acho que não foi esse o pensamento da Samsung em termos de ter um aparelho mais barato ali, não, tá? Porque foi US$ 100. O Fold Wide, né, desse ano, o Fold 8 comum, ele é US$ 100 mais barato do que o Fold 7 foi no lançamento, no ano passado, né? Só que o Fold 8 Ultra, ele é US$ 100 mais caro do que o aparelho do ano passado. Então, no fim das contas, os preços subiram, né? A diferença é só que é um aparelho um pouco menor, que tem o mesmo desempenho do Ultra, né? Inclusive o Fold 8 o tradicional tem o mesmo hardware, mas ele é um pouco menor, tem menos tela, menos câmera, então a Samsung conseguiu economizar nisso, talvez por isso que o preço é menor. Então eu acho que no frigir dos ovos ali, a Samsung conseguiu fazer esse aparelho um pouco mais barato, mas foi, sei lá,
coisa do destino, sabe? Não era a intenção deles, de fato, fazer o aparelho mais barato, mas sim um aparelho que concorresse com o que eles estão prevendo que vai chegar em setembro. No final é tudo como a gente vende o aparelho, né? Como que eles estão fazendo marketing, não necessariamente o que o aparelho é, se ele tá mais caro ou mais barato, né? Mas uma outra coisa que eu queria te perguntar, Léo, é porque assim, pro pessoal que ainda não utilizou, que ainda não tem muita familiaridade com os smartphones dobráveis, né? Ao contrário daquele celular abre e fecha que a gente tinha antigamente, a tela e principalmente o vinco é a grande questão, né? O grande problema, até com a Samsung mesmo, nos modelos Z anteriores, isso já foi um problema. E eu queria entender se agora, com essa nova linha do Z Flip, essa nova linha do Z Fold, a gente tem novidade em questão disso. Então, se esse vinco, essa dobradura no meio da tela, se ela está cada vez menos aparente, ou se do Z Flip 7 para o Z Flip 8, para o Z Fold 7, Z Fold 8, a gente não vai ver muita novidade ainda em relação a esse pequeno incômodo, né, que tem ali no meio da tela. Sim, esse ano a gente tem novidades quanto a essa questão da dobra da tela ali, né? Ela ficou menos visível, né? E a tela, segundo a Samsung, está mais resistente porque eles colocaram 2 camadas de titânio, literalmente titânio no display ali, né? Então, para deixar o display mais reto e mais resistente quando ele está aberto, né? Ainda assim, essa tela é flexível, né? Porque eles fizeram ali tipo, meio que uns cortezinhos na parte que dobra do display, né? Nessas 2 chapas de titânio. Elas são extremamente finas também, né? Então dobrariam naturalmente de qualquer forma. Mas a ideia é que quando o aparelho esteja aberto, essa rigidez que o titânio traz, ele ajude a levantar aquela parte do meio da tela que ficava um pouquinho para baixo, né? Esse vinco que você chamou era meio que uma lombadinha para baixo, assim, uma lombada invertida quando você abre os aparelhos da Samsung. Todo ano eles dão uma melhoradinha nesse vinco, né? E eu não tive a oportunidade de pegar os aparelhos novos na mão ainda, porque eu não estava presencialmente no evento, mas a gente já viu relatos de pessoas que pegaram o aparelho na mão dizendo que de fato melhorou essa lombadinha invertida ali, né? O vinco da tela melhorou perceptivelmente, né? Então falta a gente saber se essa coisa perceptível, essa melhoria perceptível vai se manter, né? Porque conforme você vai usando aparelhos dobráveis, aquele vinco ele vai ficando um pouquinho mais pronunciado, mais visível ali, né? Então a gente não sabe se ao longo do tempo talvez volte ao que já era nas versões passadas. Mas isso só no Fold 8 Ultra e no Fold 8 comum. No Flip não tivemos mudanças ali nessa questão do bump ali, né? O Flip, ele basicamente teve o hardware interno atualizado, ficou mais fino, bateria melhor. Falando em bateria, inclusive, os 3 modelos têm bateria com uma porcentagem ali de silício carbono, né? Uma coisa meio híbrida. A Samsung não explicou exatamente como é que vai funcionar isso, né? Mas essa tecnologia de silício carbono, ela é basicamente uma bateria que tem mais densidade de energia, então ela pode ser menos volumosa dentro do aparelho. Por isso que a Samsung conseguiu reduzir a espessura de todos os 3 smartphones que ela lançou nesse ano. É uma tecnologia que as chinesas já vinham usando há alguns, 3 anos já. A Motorola já lançou celular com esse tipo de bateria, mas é uma bateria menos confiável do que a de lítio comum, porque ela expande e retrai mais do que a de lítio comum, né? Então, tem que ser usado com parcimônia esse tipo de material nas baterias. Parece que o Z Flip ficou um pouquinho de lado mesmo, né, nesse Unpacked, comparado com seus irmãos aí na família. E a minha próxima pergunta era exatamente sobre essas baterias de silício carbono. Então, você comentou que é, de certa forma, um híbrido, né? Então, é como se fosse um carro flex ali de bateria. Todas essas Entendi. baterias de silício carbono são a mistura de silício carbono com lítio, né? Ali o que muda é a proporção que as marcas misturam isso, né? Porque se você tivesse uma bateria puramente de silício carbono, ela ia expandir, ficar mais grossa e mais fina conforme você vai usando, descarregando, temperatura, ela é muito menos estável do que a de lítio comum. Então, eles conseguiram colocar uma bateria com mais capacidade de carga, né? O Fold 8 Ultra, inclusive, ele tem 5.000 mAh de capacidade de carga, que é a maior bateria que eles já colocaram em um Fold, né, na Samsung, maior do que todos os outros que eles já lançaram, inclusive o Fold 7, que era bem fino, né? Eles fizeram ali do Fold 6 para o Fold 7, teve uma diminuição de espessura muito visível, assim, a diferença de usabilidade ficou muito diferente, né? E esse ano eles conseguiram diminuir ainda mais a espessura e ainda conseguiram aumentar a bateria, né? Os novos relógios da Samsung também diminuíram a espessura e aumentaram a autonomia, né? Então teve toda essa toada nos lançamentos da Samsung esse ano, mas
No fim das contas, são baterias um pouco melhores, com tecnologia nova, mas essa tecnologia a gente já viu em outros aparelhos de outras marcas. Depois que eu vi alguns modelos chineses com 10.000 mAh de bateria, assim, a gente vê 5.000 é legal, é impressionante, mas ainda tem muito a evoluir nesse sentido, né? A Samsung tem um histórico ruim com baterias inovadoras, né? Na época que eles lançaram o Galaxy Note 7, 200 anos atrás, ali, a gente que é dinossauro da tecnologia ainda lembra, testou esse aparelho. Ele tinha fama de explodir na mão das pessoas conforme estavam usando, foi banido de empresas aéreas, assim, quem tinha um Note 7 não podia entrar no avião com ele, então foi um escândalo danado lá, a Samsung recolheu todos os aparelhos no mundo inteiro, assim, sabe? Foi um mega de um prejuízo, mas eles tiveram uma atitude muito louvável na época, né, sobre recolher esses aparelhos, dar reembolso, assim, eles fizeram tudo bem certinho, assim, sabe? E desde então eles se tornaram uma empresa conservadora em relação a baterias, tá? Então eu acho que eles estão certos, na verdade, assim, sabe? Tipo, de não ter nenhum tipo de problema no futuro, até porque essa tecnologia de silício carbono ela é nova, então eles meio que deixam as chinesas testarem e daí se der algum tipo de problema lá, né, que aconteça com as chinesas, né? Não a Samsung ter uma reputação mais cara para se manter, entendeu? Exato, ainda mais aqui no Brasil, que grande parte do mercado de celulares é da Samsung, então a chance da gente ver algum problema, se tivesse um problema, seria grande, né? Mas você comentou dos novos relógios, né? O Watch 9 e do Ultra 2, e eu vi uma matéria interessante no canal Tech sobre esses relógios, que é a questão de que você pode mergulhar com esses novos relógios da Samsung, mas só se você pagar uma mensalidade. Então, eu queria entender um pouquinho disso. Então, como é que você consegue bloquear um recurso físico com uma assinatura, sabe? Então, é como se eu tivesse vindo uma porta na minha frente que tá aberta, mas para eu conseguir abrir ela, eu preciso pagar, sabe? Então, eu queria entender um pouquinho como que funciona esse bloqueio diferente. É bem simples, né? Isso já vem acontecendo com outras marcas mais especializadas ali em rastreio de exercícios, né? Mas o que eles fizeram? O aparelho deles é blindado ali, tem várias certificações ali contra a água e tudo, né? Ele consegue sentir pressão até 5 atmosferas, né? Que é um nível de coluna d'água bem espesso, talvez, não sei dizer, um nível de coluna d'água bem alto em cima do aparelho, né? Um nível de pressão. E você consegue mergulhar com esse aparelho, mas ele se mantém perfeito ali, se você mergulhar com ele e não tiver essa assinatura, né? A única coisa que muda é que ele não registra, não faz o monitoramento de recursos para mergulho que você esperaria, né? Então, se você tem essa assinatura, ele registra ali o nível de nitrogênio na sua respiração, no sangue, alguma coisa assim, e daí ele consegue dizer para você quanto tempo você vai precisar para se recuperar da imersão, né? Depois que você submerge, você emerge de volta para o nível de coluna d'água na superfície ali. O seu corpo sofre um impacto, né? E o relógio consegue perceber esse impacto não só pelos sensores dele de pressão dentro do próprio relógio, como também monitorando o seu sangue ali, batimentos, enfim, qualquer outros sensores que o aparelho pode ter e monitorar nos seus sinais vitais. E ele ajuda você a entender quanto tempo você vai precisar para se recuperar, se está ficando perigoso você ficar muito tempo embaixo d'água. Enfim, um monte de coisas que mergulhadores profissionais precisam ter e que eles geralmente têm um aparelho separado, né? Que eles colocam no corpo deles para medir esse tipo de coisa. Então, eu acho que a Samsung se autorizou ela mesma, né, a fazer essa assinatura, porque é um recurso bem pró e bem específico ali, sabe? Então, eles falaram assim, o pessoal que vai mergulhar, eles geralmente usam um aparelho específico para fazer essas medições, então, se a gente está colocando isso no relógio, significa que eles não precisam comprar um novo aparelho para mergulhar, né? Não sei o nível de precisão que esses recursos de mergulho do Watch 2 Ultra, que só tem no Ultra 2, tá? Não tem no Watch 9. E então eles se autorizaram ali a fazer essa questão de assinatura ali para esses recursos. Mas é isso, assim, chegando de volta nessa analogia da porta que você falou. Você entra numa porta, numa catraca ali, né? E para você atravessar você tem que pagar, né? A diferença é que
a porta tá ali, a fechadura tá ali, a catraca tá ali, mas para abrir você precisa da chave, né? Ou de um cartão para liberar. Então, no caso, o pagamento é essa chave ou o cartão ali, né? Quando você entra, sei lá, na estação de metrô, na estação do ônibus ali, você tem que botar o teu cartãozinho ali para passar na catraca, né? A Samsung colocou esses recursos, esse conjunto de recursos atrás de um paywall ali. Não é novidade, também não acho, sei lá, uma coisa muito, sei lá, user-friendly, né? Que é uma coisa mais amigável para o usuário ali para se fazer também, né? Mas é uma decisão que cada vez mais empresas que fabricam relógios e smartwatches, smartbands no geral, estão fazendo. Pro pessoal dos games é quase como uma DLC dentro do seu relógio, né? Mas a gente vai se acostumando com isso. Exato. E, Léo, minha última pergunta para você é um veredito sobre o Galaxy Unpacked. Então, você já acompanhou alguns Galaxy Unpacked aqui pelo Canaltech e eu queria entender o que você achou desse. Claro que a gente sabe, né? Muita coisa vaza antes, seja propositalmente, seja não propositalmente, mas eu queria saber qual que é o seu veredito. Então, se foi um pouco do que você esperava, o que mais te surpreendeu, ou se alguma coisa acabou te decepcionando também nessa edição. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi a evolução prática dos aparelhos, assim, eles ficaram mais leves, mais finos, tem bateria maior, ganharam mais recursos, isso tudo com hardware atualizado ali, sabe? Não é todo ano que a Samsung consegue fazer isso em todos os aparelhos, praticamente, né, que eles lançaram. Teve anos aí que eles atualizaram o Fold e o Flip ficou quase idêntico à geração passada, assim, sabe? Então, o fato deles terem feito todas as atualizações em todos os modelos é bem importante, assim, né? Eu acho que o único que ficou mais ou menos ali foi o Watch 9, que tá muito parecido com o Watch 8, sabe? Tipo, não teve muita melhoria ali, né? E então isso para mim é impressionante, assim. O que eu achei um pouco que me chamou a atenção logo de início é que esses eventos da Samsung, os Galaxy Unpacked, eles geralmente são eventos muito grandiosos, assim. A Samsung torra rios de dinheiro com esses eventos. E esse ano estava um pouquinho mais concentrado ali, né? Eles estavam fazendo umas coisas, fizeram um palco menor, sabe? Tipo, menos grandioso, assim, sabe? Não é um problema, isso obviamente, né? O que importa de fato é o aparelho que você recebe na mão, mas isso muito provavelmente é um reflexo da crise dos chips que a inteligência artificial tem causado, né? Os data centers de IA, eles estão requerendo muito recurso das empresas que fabricam chips, memória RAM e outros tipos de chip também, e eles estão tomando toda essa capacidade de produção dessas empresas que fabricam essas memórias, e daí para as empresas que vão fabricar celular ou qualquer outro tipo de eletrônico, esses componentes estão ficando 3, 4 vezes mais caros, entendeu? Então, eu penso que a Samsung Mobile, pelo menos ali, talvez está tentando economizar, sabe, colocar na balança ali, diminuir um pouco a renda o orçamento do marketing, para daí conseguir fazer os aparelhos no mesmo preço que eles... No mesmo preço não, né? Porque eles aumentaram $100, né? Mas sem aumentar tanto o valor dos aparelhos. Então, eles estão colocando na balança ali, vamos entregar o melhor que a gente pode para o usuário, sem meter a faca e torcer dentro, assim, mesmo, entendeu? Então, no fim das contas, talvez tenha sido uma decisão acertada. Se foi isso que eles pensaram, eu concordo com eles completamente. Eu prefiro eventos menores e celulares mais baratos. Mas, Léo, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. É sempre um prazer falar com você por aqui. E espero falar com você de novo em breve. A gente vai ter daqui a pouco o lançamento de novo iPhone, lançamento, quem sabe, do iPhone dobrável. Então, tem mais assunto aí pra gente falar em breve. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. E vamos agora para o Giro de Notícias. O Uber Moto pode voltar a operar em São Paulo. A Justiça determinou que a Prefeitura libere o credenciamento do serviço em até 48 horas, reforçando uma decisão anterior favorável à empresa. O impasse aconteceu porque o município exigia um seguro ampliado para os motociclistas, mas essa regra já havia sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, a Prefeitura informou que vai recorrer. E a disputa entre os aplicativos e a gestão municipal já se arrasta desde 2023 e gira em torno da segurança do transporte por moto na capital.
O futuro do PlayStation pode mudar completamente a forma como a gente compra jogos. A Sony pretende encerrar a produção de discos em 2028, o que pode levar o PlayStation 6 a funcionar apenas com jogos digitais. Se isso acontecer, os jogadores não poderão mais comprar, vender, trocar ou emprestar mídias físicas. Especialistas afirmam que a mudança pode afetar o mercado bilionário de jogos usados e acelerar o fim das lojas físicas. Já a Sony diz que a decisão acompanha uma tendência, já que a maioria dos games hoje é vendida em formato digital. E escrever prompts para inteligência artificial pode estar com os dias contados. O Claude ganhou um recurso que aprende uma tarefa só de observar o que você faz. Basta gravar a tela enquanto executa uma atividade e explicar por voz o que está acontecendo. Depois disso, a IA consegue repetir o mesmo processo automaticamente sempre que você precisar. A novidade faz parte do Cloud Cowork e já está disponível para assinantes dos planos Pro, Max e Team. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Magalhães, Diego Corumba e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!